Costa, prepare-se para uma seleção que vai elevar seu espírito. O flashback e a música que marcou sua vida. Comunicação e informação é aqui. A noite é nossa. ZYR 986. Rádio Chapecó FM. 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia! Hoje é sábado, 24 de janeiro de 2026. E estamos dando início a mais um programa Hora Espírita, programa que vai ao ar ao sábado, todos os sábados aqui, das 7 às 8 horas da manhã, pela rádio Chapecó FM 100.1. Nosso programa Hora Espírita está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e conta com o apoio da Federação Espírita Catarinense. Já estamos ao vivo no Facebook, a live aqui do programa da rádio. E você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração. Afinal, nosso ouvinte é a razão do nosso encontro. E pode fazê-lo através da live do Facebook, ou também pelo telefone fixo 2049-1200, ou acessando também o site da rádio, que é chapecó.fm. Conheça também as nossas redes sociais do próprio programa Hora Espírita. Nós temos lá o canal no YouTube, tem Facebook, Instagram, podcast. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo. Lá você encontra inclusive os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e de toda a região. Lembrando sempre que no programa Hora Espírita nós buscamos compreender muitos dos mistérios aí da vida, relacionados à espiritualidade, principalmente sobre a nossa jornada evolutiva enquanto espíritos imortais que somos. Desejamos que a paz de Jesus esteja em cada lar, em cada coração que nos acompanha neste momento. E a nossa equipe de hoje, para tratarmos do nosso assunto, temos a presença dos nossos amigos Domingos, que é trabalhadora da Casa Espírita Nosso Lar, e a Loine, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra do Menezes. Bom dia, Domingos. Bom dia, Loine. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes, aqueles que têm o hábito de nos ouvir e aqueles que estão chegando também. Um ótimo sábado a todos. Bom dia, Loine. Bom dia, Ayrton. Bom dia, equipe técnica da Rádio Chapecó. E um abraço a todos que estão nos ouvindo, que tenhamos um programa muito esclarecedor. E esse que vos fala, Ayrton Rigoto, também trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra do Menezes. E antes de nós entrarmos diretamente no tema, vamos ouvir aqui os nossos patrocinadores, nosso agradecimento a eles que nos permitem que todos os sábados nós possamos aqui estar. Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A
A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita. Nosso tema de hoje é um tema que as pessoas trazem com muita frequência questionamentos e curiosidades sobre esse assunto, que é o sono e os sonhos. Você já acordou com a sensação de repente, ter vivido algo real durante a noite, durante um sonho? Já sonhou muitas vezes com pessoas queridas que já partiram ou visitou lugares que nunca conheceu? Para o Espiritismo, o sono não é apenas o repouso do corpo, mas uma libertação parcial da alma. Enquanto que o corpo descansa, o espírito se desprende e vive experiências no plano espiritual. Reencontra entes queridos que já partiram, aprende, trabalha, até se desenvolvem em situações que refletem depois o seu estado íntimo. Os sonhos são, muitas vezes, lembranças fragmentadas dessas vivências no mundo espiritual durante o sono. E o que esquecemos? Simplesmente não era útil para lembrar. Quer saber o que realmente acontece quando você dorme? Vamos explorar juntos esse mundo que é invisível aos olhos, mas muito real para o espírito. E, claro, já vamos direto para o que acontece durante o sono, né? E a gente tem em toda a bibliografia espírita uma fonte assim riquíssima, com muita informação sobre tudo isso. Mas vamos lá, e aí? O que acontece com o espírito? O corpo a gente sabe, fica lá na cama deitado. E o espírito que desprende? Então, nós temos no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que trata sobre a emancipação da alma, e ali fala sobre o sono e os sonhos. Então, para quem tem curiosidade em saber um pouco mais, é lá na questão 400 em diante. Tem várias observações muito importantes, as respostas dos espíritos para as perguntas que Kardec formula. Então, o que acontece com o espírito? De acordo, então, com o Livro dos Espíritos, o espírito, ele jamais está inativo. Ele não tem essa necessidade de repouso e de refazimento como o nosso corpo físico tem, de recarregar as energias. Então, durante o sono, os laços que se unem ao corpo, eles relaxam, certo? E nesse momento, o corpo não necessita mais do espírito, então ele repousa. E o espírito pode sair, pode ficar ali, pode sair, pode percorrer mundos, pode encontrar amigos, inimigos. Inclusive, depois nós vamos tratar disso, né? Onde é que o espírito vai? Porque olha só como é interessante. A partir do momento em que a gente dorme e o nosso espírito, ele se empodera, podemos assim dizer, que ele tem a liberdade,
aí é que o bicho pega, porque aí não tem nada que a gente possa segurar ou esconder. Ele vai, o corpo fica, não tem como disfarçar nada. E o espírito vai. Então, desde que haja o relaxamento das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. E aí nós temos que, eu acho muito interessante, quando a doutrina espírita nos diz que o sono, os sonhos, mais especificamente o sono, ele é um treino para a morte. Toda vez que adormecemos, o espírito vai. Só que depois ele volta. E quando ele não voltar mais, a gente desencarnou. Olha que interessante, a gente tem, por vezes ouvimos que as pessoas têm medo da morte. A gente até já ouviu aqueles que quando se aproxima o final da existência e que eles têm a sensação, eles não querem dormir. Uhum. Medo de morrer dormindo, né? Gera Então- até um estado, às vezes, meio confuso, né? Isto. Tô só dormindo ou já desencarnei? E aí, então, na encarnação, o espírito ele jamais se acha separado completamente do corpo. Muito interessante a gente pensar que nós temos um cordão de prata, que é um cordão fluídico, que nos liga quando estamos no plano espiritual, durante o nosso sono, com a Terra. Então, por vezes, vivenciamos momentos no plano espiritual, encontramos com os nossos afetos, desafetos, podemos estar aprendendo, trabalhando, perturbando, mas o que nos diferencia é que temos esse cordão fluídico. Então, esse cordão, ele faz com que o espírito sempre se lembre: opa, eu estou encarnado, eu preciso voltar. É isso, então, que liga o espírito com o nosso corpo aqui na Terra, esse laço fluídico. E na questão 402 do Livro dos Espíritos, eles nos orientam que o espírito tendo mais faculdades do que a pessoa estando acordada, ele pode sim ter o conhecimento do passado, por vezes a previsão do futuro, ele adquire maior energia, ele pode estar em comunicação com os outros, seja neste mundo, noutros mundos e até com os encarnados e com os desencarnados, porque nós sonhamos e por vezes acordamos e temos a lembrança de que estivemos com aqueles que convivemos, a gente se encontra, e com aqueles que já partiram também. E ainda a explicação dos espíritos, eu acho muito bonita essa parte, quando eles nos dizem que o sono é a porta que Deus abriu até os amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto se espera a grande libertação, que é a libertação final, que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. Então, agora, o que é que nosso espírito vai fazer enquanto nós estamos com o corpo adormecido? Aí vai depender de cada um de nós, depois nós vamos abordar isso. Inclusive, a gente pode colocar, né, sobre as pessoas mais idosas, que elas têm um fluido vital já diminuído em função de tudo que já vivenciaram. E aí a gente sabe que as pessoas dormem mais. Seria como que você já está fazendo um estágio lá, para onde você vai daqui a pouco. Uhum. Então, que interessante a gente saber isso, né? Sim. Tudo tem porquês e explicações, né, Elaine? Quando a gente começa a estudar isso, a compreender, muda muito a visão de tudo que acontece à nossa volta. E aí nós temos uma classificação dos sonhos, né, também, que são os sonhos comuns, os reflexivos, os espirituais. Então, tudo para a gente compreender que a gente tem várias possibilidades. O espírito tem inúmeras possibilidades enquanto o corpo adormece. Uhum. E que nós temos que disciplinar desde já a nossa vida, porque Pensando nisso. tudo está É isso. Mas nós interligado. vamos abordar no nosso programa de hoje. Isso. E também, Domingos, quer fazer alguma colocação? O que a Aloine falou, né,
do medo das pessoas morrerem. Existem muitos relatos, né, nas obras, na Uhum. gigantesca obra espírita, na biblioteca, de espíritos que são visitados, né, por benfeitores, porque já nessa preparação, porque está chegando a hora deles, que eles estão despertos, né, já no sonho, eles enxergam o corpo adormecido, mas eles não saem do lado do corpo por medo de que achem que ele morreu e ele está ali ligado, né? Então, por isso, aquilo que Ayrton falou, e também reforçando o que a Elaine falou, a necessidade de nós conhecermos, né? Porque ainda existe muito o termo mistério, né? O Uhum. sonho, a gente vai ver no decorrer aqui das questões, muitas respostas sobre isso. Essa necessidade das pessoas começarem a se aprofundar nesse entendimento, né? Tanto do seu bem-estar físico, porque uma noite de sono bem dormida nos traz um descanso para o dia seguinte, né? Assim como essa harmonia do espírito nesse momento, né? Que é realmente um presente, né? A gente vai ver alguns exemplos de situações. Então, que a gente não tema, né? O morrer dormindo, vou adormecer, posso desencarnar. Qualquer um pode desencarnar. A preocupação é como eu vou desencarnar. Então, é esse equilíbrio que dentro do tema de hoje a gente vai encontrar. É semelhante ao EQM, né? Experiência quase morte. Muitas pessoas relatam nos casos de EQM que e não é, isso não é bibliografia espírita, né? Isso é bibliografia objeto de estudo científico. Científico. Que enxergaram, estava ali do lado, enxergaram lá no hospital, o médico fazendo tudo. Quando a gente está na anestesia lá, esses afrouxa tudo, os cordões, e a gente também, muitas vezes, pode ficar do lado e acompanhar tudo que está acontecendo. Só que quando a gente volta, a gente não lembra, a gente vai conversar com isso logo em seguida. Mas é isso. Isso é uma comprovação, podemos dizer até de ordem científica, que, assim, a gente sai do corpo e depois retorna. Aliás, também é importante a gente colocar, não tem perigo de não voltar para o corpo. Vai voltar para o corpo toda noite, a menos que realmente chegou o momento derradeiro, que já é o teu tempo de retornar para o mundo espiritual. Aí tudo bem. Aí vai ser dormindo ou acordado mesmo, vai acontecer alguma coisa que você vai desencarnar. Mas aquele corpo é teu. E aliás, é ele mesmo, não tem outro jeito, tem que ser ele. E você vai voltar toda noite. Não tem perigo de se perder. E nem de trocar de corpo, nada. Não é porque desprende do corpo, mas como a Laine colocou, existe uma ligação. E essa ligação, ninguém vai se atrapalhar, não vai voltar para o corpo errado. E aí? Diga, O Ayrton falou agora de EQM, eu estava lembrando de um relato. A mãe estava no hospital, né? O filho dela estava passando por uma cirurgia muito delicada. E ela estava na igreja do hospital, conversando com Deus, né? E ele passou pela cirurgia, conseguiu sobreviver, né? Se recuperou. E quando ele estava com a mãe, já nos dias finais para dar alta do hospital, eles estavam conversando. E aí ele relatou, né, o que ele viu na sala no momento da cirurgia. Ele conta que ele via ele no alto, né? E o corpo dele sendo operado. E aí o médico fez um comentário, né? E aí ela contou para o médico. Aí o médico falou, não, é que ele estava consciente, apesar da anestesia, né? Ele deve ter gravado isso. E aí ele trouxe, foi só um reflexo do corpo que estava lá na sala. Só que a mãe dele, na conversa com Deus, usou uma frase que só ela sabia, porque só estava ela na igreja. E o menino repetiu, e eu vi a senhora rezando e a senhora disse essa frase. Então, para a gente ver como a gente fica ligado, né? Não era o Sim, momento dele desencarnar, sim. ele estava ligado, como se fosse num sonho, né? Uhum. Muito bem. E, como você acabou de relatar, amigos, nos casos de EQM, né? Volta e tá lembrando aquilo que vivenciou, né? Mas dos sonhos, muitas vezes a gente lembra do sonho. E todos os sonhos são lembranças de vivência espiritual, todos eles? Ou tem alguns sonhos que de repente não tem esse conteúdo? Não, nem todos.
Tanto é que a doutrina espírita divide os sonhos em 3 categorias, né? São os sonhos comuns ou psicológicos. E aí lembrando que o nosso cérebro é uma esponja, né? E durante o dia a gente tem várias experiências, contatos, né? Dias atribulados. E quando a gente sonha, e geralmente quando esses dias são assim, nós lembramos dos sonhos porque eles estão ligados diretamente com as experiências que a gente teve durante o dia. E às vezes sonhos até absurdos, né? Sonhos com figuras grotescas, né? Que nos falam algumas coisas, ou sonhos reflexos do que aconteceu, né? Que tu estava lá discutindo com aquela pessoa. Mas isso é resultado do teu dia. E por isso chamamos psicológicos, né? Que é essa libertação das experiências que o cérebro absorveu durante aquele dia e se manifestam quando a gente está dormindo. E uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente tem esses sonhos, pelo menos acontece comigo. Quando eu acordo, a sensação é que eu estou mais cansado do que quando eu fui dormir. Por quê? Porque eu não estava equilibrado, e a gente vai ver mais na frente a necessidade dessa sintonia, dessa harmonia, para que a nossa noite de sono seja mais tranquila. Então existem esses sonhos psicológicos, né, que estão diretamente ligados ao nosso estado físico e mental na hora que nós fomos dormir. E também classifica como sonho espiritual ou emancipação da alma, que é isso que a gente estava conversando. O espírito se liberta, né? Ligado ainda a esse cordão fluídico, ao cordão de prata, e ele viaja até onde for necessário. Ele não tem um limite de, vamos traçar um comprimento, né? Quantos metros tem esse cordão? O que a minha imaginação me permitir levar, o que o meu pensamento me permitir levar. Então eu posso participar de palestras no plano espiritual, posso trabalhar no plano espiritual, nos pronto-socorros, posso nas clínicas de ajuda, dependendo, é claro, tudo diretamente ligado ao meu grau já de conhecimento do plano espiritual, né? Tanto é que muitas das lembranças que vêm, elas vêm mais conscientes por esse meu desprendimento do que é material. Então eu posso fazer posso ter infinitas atividades no plano espiritual através do sonho, ou depois do sono, da emancipação do meu espírito. Lembrando que a gente já falou, né, que nós continuamos ligados ao corpo físico, né? Nós estamos já trabalhando com a orientação dos espíritos benfeitores, dos nossos mentores. É o momento que a gente tem essa ligação mais direta com ele, né, quando a gente se desprende do corpo, e aí vamos para o plano espiritual. E também os sonhos premonitórios ou de avisos, né? Quantas vezes a gente vai dormir com uma preocupação de uma determinada decisão que nós temos que tomar no dia seguinte, né? E aí vem aquela dúvida, né? Qual vai ser o resultado dessa decisão? E em função disso, os nossos amigos benfeitores, eles nos vêm orientar. E aí a gente acorda com a solução do problema. Olha, eu acho que eu vou fazer isso porque vai dar certo. E aquela determinada situação, a gente chega e ela está praticamente resolvida sem a nossa interferência, porque a gente se preocupa com toda aquela situação, vai dormir no dia seguinte, a situação está praticamente resolvida. E eles vêm ao nosso encontro exatamente para nos ajudar nessas situações, em que esses momentos mais difíceis, né, é como se fosse um labirinto. A gente está ali naquele meio, mas não consegue encontrar saída. E no sonho eles vêm ao nosso encontro para nos ajudarem, né? Lembrando, né, que muitas vezes o que a gente pode entender de premonitório é uma sugestão para as decisões que a gente tem que tomar. Porque eles, em função do nosso livre-arbítrio, eles não vão tomar a decisão por nós, mas eles podem nos orientar. Olha, o melhor caminho é por aqui. Mas aí cabe a gente decidir, né? Eu tenho as duas opções. Que opção que eu vou escolher? Então, o sonho nos permite esse contato mais direto, né? E com essas forças do bem que querem nos ajudar. Lembrando que, a gente vai ver mais para frente, é esse equilíbrio, principalmente do nosso modo de viver, das nossas práticas que vão nos permitir esse contato mais estreito com a espiritualidade, né? E em função disso, desse nosso equilíbrio, nos lembrarmos com mais clareza do que nós vimos lá.
Quantas vezes a gente não acorda feliz porque sonhou com uma pessoa muito querida que desencarnou e a gente estava com muita saudade. Em função da nossa vibração, esse sentimento chegou até ela. Ela veio ao nosso encontro através do sono, o que a gente chama de sonho depois, né? E veio nos reparar essa saudade, né? Veio conversar conosco. Muitas vezes nem não precisa nem falar, né? Ou nem conversar. Só o fato dela estar na nossa presença já permite que quando a gente desperte com aquela sensação de alívio, de bem-estar, né? Com a certeza que aquela pessoa está bem e está nos ajudando. O sono ele vem muito em relação a isso, né? O sonho. Aham. Nos trazer essa certeza de que não estamos desamparados. E aproveitando, Laine, olha só, bem dentro que o Domingos está trazendo, a gente já pode abordar junto nessa mesma resposta, complementando, por que a gente esquece a maioria dos sonhos? Ele está falando, alguns a gente lembra, Uhum. mas tem muitos que a gente esquece. Por que alguns a gente lembra, por que alguns a gente esquece? E aí, como é que funciona esse negócio todo aí, que é complexo? Sim, eu já entro nessa parte. Eu só queria complementar a parte que o Domingos fala sobre os sonhos que são premonições, né? A gente, enquanto trabalha, eu lembro de vezes que eu chegava no trabalho, quando tinha alguma coisa, alguma reunião marcada, alguma coisa que eu sabia que me tirava da zona de conforto, que era caso complicado. Eu, às vezes, brincava com as colegas e dizia, podem deixar que eu já resolvi tudo durante a noite. Sonhava e realmente recebia, né, esse auxílio do plano espiritual. Que tu acorda, vai dormir confusa, desesperada e acorda e já... E sobre a premonição também, nós sabemos que nós temos, apesar do livre-arbítrio, nós temos os nossos pontos principais da nossa existência, que a gente já vem com eles traçados, né? E eu penso que sim, que o dia do retorno para o plano espiritual, esse acho que dos mais certos, apesar do livre-arbítrio. Então, eu queria colocar aqui que, por vezes, como a gente tem isso gravado no nosso espírito, quando se aproxima, a gente tem algum sonho, alguma coisa, e eu queria citar aqui o caso do presidente Lincoln, né? Que ele sonhou que acordava, assim, no meio da noite, e ele se dirigiu para o salão principal da Casa Branca e notou que lá havia um velório. E perguntou para um soldado que lhe respondeu que era o velório do presidente que fora assassinado. Então, comparecendo a um teatro naquele mesmo dia, Lincoln foi morto num atentado. Então, eu penso que algumas vezes aquilo que nós já temos de informação da partida, algumas vezes vem assim. E que aí o espírito vai recobrando aquela lembrança, aquele comprometimento, aquele compromisso da hora do retorno também. E aqui tem inúmeros casos que a gente podia buscar, e tem aquele que tá, um caso né, que está narrado na Bíblia, em São Mateus, no capítulo 17, da esposa de Pilatos, que ela manda uma mensagem para ele pedindo que, por favor, não faça nada com Jesus, porque ela havia tido um sonho muito significativo em que ela sofreu muito e ela dizia que Jesus era inocente. Olha só. Uhum. Mas tudo teve o final que teve, que nós sabemos como foi. Então, por que é que a gente não lembra, né? Por que a maioria dos sonhos nós esquecemos? Durante o sono, há o repouso do corpo. O espírito está em movimento. Recobra a sua liberdade e se corresponde com os outros que estão lá. No plano espiritual, aqui mesmo. No entanto, nós sabemos que o corpo, ele é matéria grosseira, é carne. Dificilmente conserva o espírito. O espírito não vai conseguir transmitir para o corpo, porque quem vivenciou aquilo tudo no plano espiritual, enquanto o corpo dorme, é o espírito. E quando ele volta para aquele corpo,
fica pesado novamente. Então, tudo aquilo que ele vivenciou em espírito, com os sentidos do espírito, com as vibrações do espírito, que não fecham muitas vezes, né, com a do corpo, que tem os nossos 5 sentidos lá e que são limitados. Então, tecnicamente falando, explica-se o fenômeno do esquecimento devido às impressões vividas no espaço terem sido recebidas diretamente pelo espírito, via perispírito, que é o que faz a ligação do corpo com o espírito. Quando nós retornamos, o cérebro material não consegue traduzir o vasto material colhido. É uma questão de vibrações. Então, frequências, vibrações, porque emancipados, o espírito fora, ele tem uma vibração diferente. É uma frequência que é mais alta, podemos assim dizer. E que acordados há um rebaixamento natural dessa frequência devido ao nosso corpo material, impedindo, pelo cérebro, impedindo que essa transmissão, então, que essa lembrança venha. Por vezes temos algumas lembranças, outras não temos. Então, segundo Divaldo, numa das suas falas no YouTube, dos tantos ensinamentos que ele nos deixou, ele diz que nem sempre o espírito imprime no consciente atual as expressões do sonho, que muitas vezes por misericórdia divina, porque isso vai estar poupando, quem sabe, de conflitos, de inquietações e de temores, mas que quando o sonho ele vai nos ajudar, que sim, podemos sim lembrar, que vai nos auxiliar, mas que se foram sonhos assim para perturbar mais, que nós não vamos lembrar realmente. Então, é esse desencontro de energia, de frequência do corpo com o espírito, que a gente acaba, quando volta para o corpo, esquecendo o que o espírito vivenciou. Muito bem. A gente está trazendo alguns aspectos aqui, e agora a gente já vai falar logo em seguida sobre encontrar os nossos entes queridos que já desencarnaram e outros temas mais. Mas como o nosso ouvinte pode estar percebendo, esse conteúdo ele é bem amplo. Esse aspecto todo que a gente pode dizer que está relacionado com a parte científica da doutrina espírita, que trabalha toda essa parte material, a gente sugere que o ouvinte busque material na própria internet. Tem bibliografias, e se você pesquisar hoje a inteligência artificial, por mais que tenha que tomar muitos cuidados com o que traz, mas tem muitas coisas que sim, é possível de você identificar, porque realmente é um conteúdo muito amplo. Nós precisaríamos uma série, fazer aqui um Netflix da Hora Espírita aqui, com vários capítulos aqui, vários episódios, para a gente poder tratar esse assunto assim com uma abordagem que ficaria bem mais clara para o nosso ouvinte. Muito bem, são 7h32, esse relógio aqui sempre anda mais rápido do que o normal, e queremos agradecer a todos que estão conosco, nos ajudando a fazer esse programa. Nós temos muitos queridos ouvintes aqui que pelo Face estão nos dando o nosso bom dia. Nós não conseguimos nem listar todos aqui, né? Mas a Nelly, a Gelsi está sempre também presente, Marisa, o Jair, Carla, enfim, queridos, nosso bom dia também, nosso carinho para todos vocês que estão nos acompanhando, mandando a sua mensagem. Podem fazer a sua pergunta, fazer a sua colocação também. E a todos que estão nos ouvindo, não estão nos vendo aqui pela rede social da rádio, também o nosso carinho, nosso agradecimento, e que todo esse conteúdo que a gente traz aqui nos sábados possa auxiliar a vocês a se conhecer um pouquinho mais, a compreender um pouquinho mais tudo que se passa na vida, porque esse é o nosso propósito, ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a verdadeira vida e claro, nos melhorarmos. E a gente vem falando, então, já que falamos várias vezes, reencontros e desprendimento, que a gente vai para o plano espiritual e vai para
para vários lugares, são N possibilidades. Algumas coisas a gente lembra, outras a gente não lembra, e que isso tem propósito sempre, né? Se é para o bem, a gente tende a lembrar, se não, não vai lembrar. Ou às vezes lembra no futuro, na oportunidade correta. Mas vamos falar um pouquinho, porque essa é uma angústia de muitas pessoas, né? É possível reencontrar aqueles que já partiram durante o sono? Porque tem muito. Ontem à noite, a gente teve, particularmente, tive uma experiência junto com uma outra colega na Casa Espírita, num atendimento que a gente chama atendimento fraterno. A pessoa vem, a gente conversa lá 20 minutos, meia hora, com uma orientação, uma breve orientação espiritual. E a pessoa relatou que sim, nos sonhos estava encontrando uma irmã que tinha desencarnado, e etc, etc. E isso é extremamente comum. E aí, como funciona isso? Ah, com certeza, né? E é uma benção, né, a gente encontrar com eles, porque quando a gente se emancipa do corpo, nós estamos no nosso estado natural, né? Porque nós temos que lembrar que o espírito não é matéria, né? A nossa sintonia, a nossa frequência é no plano espiritual. Então nós, emancipados, nós nos encontramos com certeza. E esses encontros, eles nos trazem essas... Muitas vezes, esses espíritos, né, estão precisando de um amparo e é através do sono que eles vêm nos pedir ou vêm nos esclarecer, por vezes, coisas que ficaram mal resolvidas enquanto encarnados, coisas que para eles já não fazem diferença, mas que para nós nos atormenta, né? Nós ficamos... imagina a gente desencarnar com algum tipo de adversidade mal resolvida, né? Para o espírito, aquilo já faz parte do que aconteceu aqui, mas nos perturba. Então eles vêm ao nosso encontro para nos ajudar. Olha, esquece, né? Passou, tá tudo certo. Eu estou seguindo o meu caminho, segue o teu em paz. E é nos permitido, na companhia dos nossos amigos espirituais, nós continuarmos trabalhando no plano espiritual. Então nós vamos encontrar com frequência. Basta nos lembrarmos se a gente nos lembrarmos lá do André Luiz, né, que encontrou alguns, tinha até vergonha de encontrar alguns desafetos no plano espiritual, dependendo desse nosso nível de angústia, através do sono nós vamos encontrá-los, né, para resolver situações que ficaram, né, ficaram no ar, alguém não se perdoou, alguém levou alguma mágoa, alguém levou alguma dor. Por isso que essa bênção de nos encontrarmos com eles. E a partir do momento em que nós vamos... Isso que o Ayrton falou, né? É muito necessário e importante, porque hoje a gente tem tudo na palma da mão, né? A gente pega o celular e vai atrás dessas informações, podemos baixar tanto as obras do Pentateuco Espírita como tantas outras obras de Chico, de Divaldo, né? Trazido por espíritos muito sérios, e vão nos trazer essas respostas. Que não existe essa separação do plano físico e o plano espiritual. São planos integrados, apesar de estarem em estados diferentes, né? Um material e o outro mais leve, mais tênue, porque a nossa essência espiritual é assim. Essa comunicação ela vem para ajudar a ambos os lados. E a oportunidade que Deus permite é através desses reencontros nos sonhos, que a alma se emancipa do corpo, ainda ligado a essa materialidade, cheio de energias mais densas, e vai para o plano espiritual em busca desses encontros. Se a gente lembrar do livro há 2000 anos atrás, era através do sonho, né, que o nosso querido Emmanuel, na figura de Públio Lentulus, começou a despertar para muitas coisas que ele tinha feito em outras existências e que ele começou a achar relação com coisas que estavam acontecendo na sua vida atual. E dentro desse, que ele chamava de pesadelos, né? Porque a gente está falando em sonhos, mas existem sonhos que são pesadelos, né? E para ele eram pesadelos porque ele se via numa condição de grande malfeitor, né? Trazendo muito sofrimento para algumas pessoas, para muitas pessoas. E através do sonho ele começou essa caminhada que ajudou a Emmanuel a se transformar no espírito referência, né? Que ele é com essas mensagens e obras maravilhosas.
Então, é possível, não só é possível, como é normal nós nos encontrarmos com os nossos amigos espirituais. E lembrando, né, que esses encontros vêm para nos trazer paz, vêm para nos trazer conforto. É claro que existem situações, né, que dependendo para onde eu vou, para onde eu sou guiado, e isso também tem muito a ver com as minhas sintonias, né, com as minhas afinidades, como isso que a gente já falou lá atrás, né? Qual que é a minha prática durante o dia? Eu faço as minhas orações, né? Eu procuro Vamos falar o seguinte. essa conexão aí com a divindade. Eu, eu peço a companhia dos meus amigos espirituais. Tudo isso é, é relação. E uma das coisas que a doutrina espírita nos pede, né, é vigiar os nossos pensamentos. A oração é vigiar os pensamentos e as atitudes, né? A prática junto com a oração. Isso vai me permitir que quando eu adormeço e entre em contato com o plano espiritual, esses benfeitores, esses amigos do bem, né, venham ao meu encontro para me ajudarem. As lembranças que eu terei desses sonhos não serão pesadelos, serão sonhos agradáveis, serão essas relações agradáveis. Rainer? Eu quero pedir licença para contar para vocês o sonho mais significativo que eu tive na minha vida, que é tudo isso que a gente está comentando. Bem, então, já olhamos para o relógio. Eu vou contar rapidamente. Então, olha só, todos já sabem, quem me conhece, que eu tenho 2 filhos, mas que um dos meus filhos já vive no plano espiritual, meu filho caçula, há 10 anos. Por ocasião ali da partida dele, que foi assim, algo que acho que nem uma encarnação chega para a gente assimilar, precisa mais de uma. Ele se acidentou, ficou 10 dias em coma, ele tinha 21 anos, e aí ele partiu. Bem, 2 dias depois da partida dele, eu sonhei com ele. Eu sonhei que ele estava num determinado espaço na nossa casa lá, tinha um sofá embaixo de uma escada que leva para o 2º piso, e lá era o lugar que ele gostava de ficar. E aí eu sonhei assim que eu estava na cozinha e visualizei ele lá. E aí eu entrei em desespero e eu dizia para ele: Arthur, você não foi, você está aqui. Que bom, não vai, fica aqui com a gente. E ele me olhava, e ele tem os olhos azuis, um azul claro, bonito, e ele me olhava e ele falava comigo com o olhar. E só depois eu percebi que a gente se comunicava pelo olhar. E eu também estava falando com ele com o meu olhar só. E ele me dizia: não, mãe, eu não posso ficar. Eu vim te dizer que eu não posso ficar. E eu me desesperava e dizia: não, você está aqui. Fica, não precisa ir, fica. E ele me olhava e me dizia: não, eu vim te dizer que eu não posso ficar, que eu tenho que seguir. E lá pelas tantas eu me desesperei e ele olhou firme para mim, mas era tudo no olhar, incrível. E aí ele me falou, ele se alterou comigo. Para, você tem que me entender. Eu preciso ir, mãe. E assim acabou o sonho. 2 dias depois da partida dele. Aí, o que aconteceu? Ele conseguiu vir me dizer que ele precisava ir, em função do meu desespero. E eu consegui aquietar o coração, porque eu entendi. Puxa, ele veio me dizer que precisava ir, ele precisou ir. Então, muito significativo. E você relatou, né, Cloine, a tua experiência. Certamente todos os nossos ouvintes têm cada um a sua experiência ou as suas experiências, algumas assemelhadas com a sua. E isso a gente precisa olhar assim, ó. Tá, mas existe vida após a morte? Que evidência você quer maior do que essa? Mas eu nunca tive sonho. Tá, mas e os teus amigos que chegam e contam para você? Outros familiares? Às vezes, alguém que você nunca viu na vida e relata isso para você. E não está inventando nada. E em se falando, são evidências abundantes, gente. Abundantes que a vida continua. E em se falando que o corpo adormece, que o espírito vai, eu às vezes me questiono, e aqueles que nem acreditam que tem espírito, que é só essa vida, que é só esse corpo, a gente não consegue sair do início. Sim, muito sofrimento, né? E aí a gente precisa tomar bastante cuidado também,
com interpretação de sonhos. Isso é querer interpretar tudo. Calma. No momento certo, como a gente já falou, vamos recordar aquilo que, sim, que é para recordar. Aquilo que não é para recordar, que não é o momento, não estamos prontos, não vamos recordar. Simples assim. Né? E não adianta, isso não pode espernear. Pode espernear. Isso são as leis divinas estabelecidas, perfeitas, funcionando a nosso favor. E olha só, o Domingos falou que a gente vai lá e vai para cá e para lá e encontra um monte de gente, encontra um monte de situações lá. E você falou da prece e de como eu vivo os meus dias, certo? E aí, olha só, isso é super importante, super importante. O estado moral da pessoa influencia nas suas experiências durante o sono, ou seja, como eu vivo, como eu conduzo a minha vida, se eu sou mais do bem ou se eu sou menos do bem. E aí? Quando eu, toda noite que eu passo para o outro lado do caminho lá para dar uma caminhada, e aí? E aí, Ayrton, nós voltamos para o Livro dos Espíritos. Ele nos diz na questão 459, quando Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos na nossa vida, e a resposta é que eles influenciam tanto que por vezes são eles que nos dirigem. Isso acontece aqui, acordados, ou acontece dormindo? Quando eu adormecer, que o meu espírito se libertar, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter ali do meu lado aqueles que são os meus afins, me esperando para fazer determinadas coisas lá no plano espiritual. Daqui a pouco, ouvir palestras, trabalhar, fazer o bem. A gente sabe que os grupos mediúnicos, por vezes, os médiuns trabalham no plano espiritual. A gente tem conhecimento disso, que se desligam daqui na hora do sono e que continua o trabalho que já começou aqui no grupo mediúnico. Então, nós sabemos daqueles também que vão para lugares que, quando se acordam, se envergonham do que estavam sonhando, que estavam fazendo. Então, isso vai depender das nossas afinidades, com quem a gente está se afinizando. Isso é aqui e isso é no plano espiritual. E sobre isso, eu quero só ler um pedacinho aqui do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Tem uma parte um capítulo que o autor fala dos sonhos. E ele diz assim: quando os olhos se fecham, com a visão do sono, o nosso espírito parte em disparada por influxo magnético para os locais da sua preferência. O viciado procurará os outros. O religioso buscará um templo. O sacerdote do bem irá ao encontro do sofrimento, da lágrima, para assisti-los fraternalmente. Enquanto despertos, os imperativos da vida contingente nos conservam no trabalho, na execução dos deveres que nos são peculiares. Mas, adormecendo, a coisa muda de figura. Desaparecem como por encanto as conveniências. A atividade extracorpórea passará a refletir, sem dissimulações ou constrangimentos, as nossas reais e efetivas inclinações, superiores ou inferiores. Buscamos sempre durante o sono companheiros que se afinam conosco e com os ideais que nos são peculiares. O tipo de vida que levamos durante o dia determinará invariavelmente o tipo de sonhos que a noite nos ofertará em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas fora do vaso físico. O esforço de evangelização das nossas vidas e a luta incessante pelas modificações dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realizações. Com instrutores devotados nos encontraremos e deles ouviremos conselhos e reconforto, dessas sombras amigas que acompanham a migalha da nossa boa vontade, receberemos estímulos para as nossas sublimes esperanças. E aí?
aí que semelhante atrai semelhante, certo? E como dizem os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul, lá do outro lado a coisa é de verdade, né? Lá o mundo é de verdade. O Domingo já falou antes, aqui a gente pode pensar uma coisa e expressar outra, e as pessoas não nos conhecem por inteiro. Do outro lado não tem isso. Ah, mas aqui a pessoa só faz coisa errada, e aí? E aí que toda noite ele já vai tendo lições, pode ter certeza disso. E depois que desencarnar por definitivo, também vai ter muitas lições. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente vive, com a conduta. Se esforce para ser do bem, se esforce para ser da verdade. Não é fácil, não é fácil, a gente sabe. Estamos rodeados de muitas oportunidades para nos tirar do caminho. Infelizmente, deixe que os outros sigam por caminho torto. Faça o teu esforço. Siga pelo teu caminho da melhor forma que você puder, de forma que quando você olhar para trás, você vai estar em paz com a tua vida. Porque, olha, gente, oportunidade para fazer coisa errada é o que não falta. Sabe, gente, eu acho que nós estamos naquela condição. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não temos o que fazer além da opção pelo bem, pela nossa educação, pela nossa reforma íntima. Porque aqui a gente trabalha, vai, vem, se esconde, vive do nosso jeito. Mas fechando os nossos olhos, o espírito vai se direcionar. E aqueles que são os meus afins vão estar ali me esperando. Não tem outro jeito. Ou a gente começa a se educar agora, ou depois. Quem sabe depois é mais sofrido ainda. A gente sabe que a dor ainda é a nossa mais melhor fácil. professora. Muito bem, são 7h50. E vamos novamente abrir um espaço para agradecer os nossos patrocinadores que nos permitem aqui estar todos os sábados, Agropecuária Marcon e a Palmar Impermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Estamos de volta, nosso programa Hora Espírita. Hoje nós estamos falando sobre o sono e os sonhos, sobre a ótica espírita, que é a melhor ótica que você pode ter para compreender esse conteúdo. Um conteúdo de extrema importância, muito mais do que a gente possa imaginar. E para nós fecharmos o nosso programa, nada melhor do que a gente trazer alguma orientação, por mais que simples, sobre o preparo para dormir, sobre tudo que nós já trouxemos aqui, de que explicações, esclarecimentos, do que a gente vive no plano espiritual. E aí? Então, como nos preparar espiritualmente antes de dormir? Aliás, não é só nos últimos minutos, né, Domingos? Com certeza, né? Especificamente, a doutrina espírita nos fala que é a higiene do sono, né? Para termos os melhores sonhos. E Santo Agostinho primeiramente ele já fazia uma reflexão no final do seu dia, né?
do que ele poderia ter feito e não fez, e o que ele poderia fazer no dia seguinte para corrigir aquilo que ele tinha deixado de fazer. Mas é muito necessário nós fazermos essa higiene, né? Nos limparmos mentalmente para que a gente, ao adormecer, entre em contato com essas forças do bem. Então, primeiramente, uma oração, né? Uma oração elevada, sincera, profunda, né? Pedindo, primeiramente, desculpas pelo que a gente possa ter feito de equívocos, que no dia seguinte a gente os corrija e que as forças do bem estejam conosco. Uma leitura edificante antes do sono. Ninguém vai ter um sono tranquilo assistindo um filme de terror, um filme de sofrimento, um filme de guerra, um filme onde se faça o mal e ele tenha como resultado, né, coisas boas. Isso não existe. Então, essa harmonia, que eu acredito é uma das palavras que mais está ligada à doutrina espírita, né? Harmonia. A gente equilibrar. Se eu quero ter um sono tranquilo, eu tenho que ter um pré-sono tranquilo. E eu vou conquistar essa tranquilidade através da oração, através da leitura, através de uma música, né? Existem tantas músicas que nos aliviam, a gente fecha os olhos e é inundado por aquela melodia que vai nos tranquilizando, vai nos preparando para essa noite tão importante. O cultivo de bons sentimentos, a gente pode fazer um trocadilho, né? Dize-me o que pensas e te direi com o que sonhas, né? Então, esse cultivo do perdão, da benevolência, da compreensão, da simplicidade, esse cultivo durante o nosso dia, que é um esforço, né? Porque, como o Ayrton falou, e a Aloine também falou, o nosso mundo não é dos mais simples, né? A gente, como diz a Maíse lá, que o Emanuel disse para ela, para a gente viver aqui tem que ter couro de rinoceronte, porque é muito difícil, a gente está exposto a muita toxicidade, né? Então, essa limpeza, essa higiene é exatamente para a gente limpar essa toxicidade, que vai se dar através da oração, da leitura edificante, de uma música serena e tranquila, no cultivo dos bons sentimentos, né? Porque eu não posso só pensar em ter bons sentimentos se eu não os cultivar. Aí eu acho muito bonito falar de humildade, falar de benevolência, mas eu os estou praticando, né? Durante o meu dia eu tenho essa prática. E o pedido de amparo e orientação dos bons espíritos, né? A gente tem que lembrar todos os dias que nós temos o nosso mentor espiritual. Ele está ao nosso lado. Então, quando nós formos adormecer, que nós peçamos a ele que fique junto de nós, nos orientando no plano espiritual. Tudo isso faz parte dessa higiene, dessa limpeza das energias pesadas que a gente vai acumulando durante o dia. E quando nós vamos adormecer, com essa prática, nós vamos nos sentir mais leves. O sono vem com mais tranquilidade, com mais serenidade. Nós não vamos precisar de ansiolíticos ou comprimidos para dormir, porque a gente vê uma grande quantidade de jovens, principalmente jovens aí com 20 e poucos anos, precisando de remédio para dormir. Em vez do remédio, não é melhor se adotar essas práticas, nos conectarmos com a espiritualidade, com a benevolência divina que está aí, ó. Nós esquecemos que Deus nos oferece o seu amor, Ele nos oferece. É necessário que nós deixemos o coração aberto para essa luz e essa paz nos invadir. Receptivos, né? Receptivos a isso. E nós vamos nos tornar receptivos com essa prática, né? Jesus, reforçando, já nos disse, orai e vigiai, né? Ora constantemente, vigia teus pensamentos e tuas atitudes. Eu vou chegar para o meu sono tranquilo. Eu vou ter uma noite de sono muito agradável. E melhor de tudo, eu vou acordar muito melhor do que quando eu fui dormir, porque nesse período eu entrei em contato com os seres realmente preocupados com a minha melhora, com o meu progresso. Então é tudo uma questão, e a doutrina espírita enfatiza, né, a necessidade e a importância dos pensamentos, de educar os nossos pensamentos, né, de nos mantermos nessa faixa vibratória mais elevada, mesmo estando envolvidos aí nesse mundo que nos cerca, que não é fácil, Muito né? turbulento. Exatamente. E ainda, como somos corpo e espírito, cuidar do corpo também, né?
o banho relaxante, evitar tantas outras, as telas, os filmes, como a alimentação exagerada. Isso tudo vai refletir também no nosso sono. De grande importância, tudo isso que nós trouxemos hoje e que a grande maioria das pessoas simplesmente vive o dia, vai lá, deita no travesseiro e segue o baile, e amanhã é outro, e deixa descansar o corpo. Gente, não esqueça, o corpo sim, descansa, precisa desse descanso, desse repouso, mas o que realmente continua é o ser imortal, que nós realmente somos. Então, sim, converse com o teu anjo da guarda antes de deitar. Converse. Sim, Pai Nosso, Ave Maria, ok, outras orações que você goste. A gente lembrava lá quando pequenininho, meu anjinho, meu bom amiguinho, papai e mamãe ensinam, né? Cultura ocidental, os cristãos. Se a gente acredita no anjo da guarda desde pequenininho, então agora vamos conversar com ele. E vamos agradecer e também pedir, porque somos muito necessitados. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Lendo aqui a mensagem do nosso querido amigo ouvinte Francisco dos Santos Pereira. Bom dia, que seja um ótimo sábado. Francisco, para todos nós e para toda a humanidade aí, que seja um grande sábado de muita paz, de muito amor entre as pessoas, que possamos fazer o nosso mundo cada dia um pouquinho melhor. Até sábado que vem, fiquem com Deus. Hora Espírita. Um programa sobre